Olá pessoal, eu me chamo Davi Santos, estou aqui para apresentar mais um Aprendendo com Jesus, programa que estuda e analisa o Evangelho de Mateus segundo uma interpretação espírita. Desta vez falaremos da passagem intitulada O Juízo Temerário é Proibido, presente em Mateus capítulo 7, versículos 1 ao 5. Muito bem. Disse o Rabi da Galileia: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes, sereis julgados. É o versículo 1 aí do capítulo 7 de Mateus, do Evangelho de Mateus. E fica evidente que Jesus está nos ensinando para a humanidade, falando mais uma vez sobre a lei de causa e efeito. Me lembro de uma questão do Livro dos Espíritos, é a questão 764, fica aí o convite para que vocês possam estudar, aonde Kardec faz referência a uma passagem que Jesus vivenciou e diz, no momento da sua prisão, e quando ele diz para Pedro a seguinte frase: quem matou com a espada, pela espada perecerá. Em referência à atitude precipitada que Pedro teve de sacar a espada e ceifar a orelha do soldado Maicon, chamado Maicon. Muito bem. Então, os espíritos vão responder esse questionamento que Kardec faz na questão 764, da seguinte forma: os espíritos vão dizer que aquele que causa o sofrimento para os seus semelhantes virá achar-se numa situação em que sofrerá o que tenha feito sofrer. É bem interessante, uma vez, porque se coaduna muito com o versículo 1, onde Jesus falou para que não julguemos, exatamente para que não sejamos julgados. Então, claro que o indivíduo que comete erros, comete agressões, que comete equívocos contra o seu semelhante, terá que em algum momento de sua existência ter que vivenciar essa experiência para reparar, equilibrar uma questão mesmo de justiça. Claro que é difícil falar, porque existem muitas formas de reparação, mas isso é uma mensagem bem firme que Jesus traz para a humanidade, que a gente tenhamos cuidado com as ações da lei. A lei de causa e efeito é uma lei que rege a nossa vida moral. Então, experiências negativas acontecerão se a gente pratica o mal. Isso aí é da lei, porque se trata de um processo educativo. Não que Deus seja punidor, não é uma questão de castigo, mas sim uma questão de educação, para que o espírito de coração, nós espíritos de coração ainda endurecidos, possamos, a partir do sofrimento, da dor, cair em si e modificar as nossas atitudes e os nossos comportamentos. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 399, lá nos comentários de Kardec vai dizer que a natureza das vicissitudes que sofremos esclarece muito acerca do que fomos e que fizemos. Então, basta a gente observar a natureza de nossos sofrimentos, que dá para ter uma ideia mais ou menos clara daquilo que a gente, do erro que a gente experimentou, vivenciou no pretérito. Então, diz Kardec que o orgulhoso, ele
será castigado com uma existência assim subalterna, que o avarento ele vivenciará a miséria, e aquele que cometeu crueldades, o cruel, ele sofrerá desses mesmos males. Isso está evidente nos comentários de Kardec na questão 399, ok? Então, reforçando aquilo que eu falei, que o mal, quando é praticado, muitas das vezes pela questão da lei de causa e efeito, dentro de um processo educativo, né, dentro de um processo de justiça divina, esse sofrimento acaba tendo que ser vivenciado por aquele que praticou, que fez os seus irmãos sofrerem. Então, é importante a gente observar essa questão, porque a lei de causa e efeito rege as nossas vidas, a nossa vida moral, com certeza. Então, se a gente observar o significado, né, do termo juízo temporário, a gente vai perceber que juízo temporário significa um julgamento apressado, baseado em segundas impressões, né, em impressões falsas, né, baseados na maledicência, no ouvir dizer, no disse-me-disse. Então, o julgamento temerário, ele tem esse significado. E o que Jesus exatamente contrapõe, né, e propõe é o julgamento não temerário. Ou seja, aquele em que a motivação do julgamento é analisada cuidadosamente, minuciosamente, ok? Preciso isenção nesse processo, né? A palavra-chave aí é isenção. Então, o que Jesus propõe é realmente um julgamento não temerário, ou seja, um julgamento justo, um julgamento isento, ok? E não um julgamento pré-concebido, premeditado, com ações premeditadas, né? Por isso que Jesus disse: hipócrita, tira primeiro a trave do olho e verás o argueiro no olho do teu irmão. Então, Jesus fala exatamente isso, para que a gente observe primeiro as nossas imperfeições antes de julgar as imperfeições alheias. E as imperfeições morais, evidentemente, elas são impeditórios, né? Elas impedem um julgamento isento, né? Lá no livro do Céu e do Inferno, a gente, no Código Penal da Vida Futura, a gente tem uma sentença trazida aí pela espiritualidade muito interessante, né? Organizada aí por Kardec, que todo sofrimento que a gente vivencia tem uma origem, tem sua gênese numa imperfeição moral. No dia que a humanidade, que todos nós não tivermos mais imperfeições morais, todos nós, a humanidade, então, estará livre dos sofrimentos, né? E isso ocorre, evidentemente, em mundos felizes, né? Um mundo de prova e expiação, ainda a gente necessita vivenciar essas experiências negativas do ponto de vista assim, pessoal, né? Do sofrimento, mas é importante a gente observar que lá o Código Penal da Vida Futura, então, traz essa mensagem importante para nós. Por isso, então, que Jesus ressaltou, né, para que não utilizemos do julgamento. Veja bem, que o julgamento em que Jesus estava se referindo não é o julgamento absoluto, né, mas sim um julgamento relativo. Nós somos
convidados a todo instante a fazer, sim, o uso do juízo. Mas o julgamento que Jesus se referia é aquele em que é baseado nas aparências, movido pelas simpatias e antipatias, pelos interesses políticos, pelas questões religiosas, né, de filiação religiosa, né, que só levam à injustiça. Esse tipo de julgamento é que Jesus estava condenando. E a gente vê Jesus em outra situação também, que envolve a questão do julgamento, como no caso da mulher adúltera, onde ela estava prestes a ser apedrejada, e Jesus diz que aquele que não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra. E por fim, ele diz à mulher adúltera, então, se eles não te julgaram, eu também não te julgarei. Vá e não peques mais. Então, o próprio Cristo também não utilizou de julgamento para condenar a mulher adúltera. Então, na verdade, nessa passagem aqui da mulher adúltera, Jesus estava condenando a hipocrisia dos fariseus que se retiraram envergonhados por terem a consciência de também ter imperfeições, né, sendo incapazes de julgar aquela pobre infeliz. É isso, pessoal. Portanto, fiquemos sempre com os ensinamentos do Mestre Jesus. E se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu joinha, façam a inscrição no canal para que possam receber semanalmente os nossos vídeos. Deixem os seus comentários para que a gente possa ir aperfeiçoando esses vídeos semanais. E fiquem com Deus, na paz do Mestre Jesus. Tchau, tchau, pessoal. Até semana.